Bem-vindos ao Facto Político. Estes foram os temas mais relevantes da semana. A imigração está no centro do debate político. Portugal tem ou não tem imigrantes a mais? O Estado foi condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates. E a educação volta a estar no olho do furacão. Depois de conhecidos os números atualizados da população portuguesa, o PSD fez saber que quer chamar à Assembleia da República os responsáveis pela política de migração dos governos de António Costa. Um desses responsáveis é Eduardo Cabrita e está comigo no Facto Político. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Agora que temos a atualização dos números da população portuguesa, já é possível assumir que o Partido Socialista teve uma política migratória pouco prudente? Bom dia. Eu acho que agora que temos dados mais corretos, dado que o INE atualizou os dados que eram feitos com base nos censos, tendo em conta outros fatores como os inscritos na Segurança Social, os titulares de autorizações de residência, aqueles que estão a frequentar estabelecimentos de ensino, nós temos basicamente aquilo que é um sinal de sucesso do país. Isto é, nós hoje temos, ainda anteontem, já depois desses dados do INE, foram divulgados outros, agora sobre o mercado de emprego, nós registamos o maior número de trabalhadores que jamais existiu em Portugal desde que existem estatísticas, 5.360.000. Isto significa algo que o Governo deveria festejar e não demonizar, mais 140 mil trabalhadores empregados do que há um ano atrás, cerca de 1 milhão de trabalhadores a mais do que em 2015, para termos uma visão de longuíssimo prazo. Isto é, durante o tempo da governação de Passos Coelho, por exemplo, nós tivemos saldos negativos, quer saldos naturais, quer saldos migratórios. Cresceu a imigração de portugueses, sobretudo de jovens quadros qualificados, e tivemos uma diminuição do número de trabalhadores estrangeiros. Nós temos hoje quase 1 milhão, eles são 18%, 1 milhão de trabalhadores a pagar, a contribuir para a Segurança Social. Isso significa que a economia portuguesa cresceu, sobretudo nos últimos anos. Mas apesar de tudo isso pode levar à correção de alguns indicadores que nos vão mostrar que afinal de contas Portugal não estava a convergir com a União Europeia. Bom, esse aí vamos ter de esperar também por indicadores, designadamente a revisão do próprio PIB. Isto é, o INE irá provavelmente também aqui determinar aquilo que são indicadores, porque os indicadores de produção de riqueza também terão de ser corrigidos. Ainda ontem... Apesar de muitos especialistas e muitos analistas dizem que o mais provável é que o PIB per capita fique mais curto. Não sei, vi opiniões diversas e por isso vamos esperar. Ainda ontem, um dos mais qualificados especialistas mundiais, que esteve um quadro do FMI, que esteve nesta reunião de Sintra, organizada pelo Banco Central Europeu, ao longo desta semana, disse que a imigração promove o crescimento económico. Isto é, há países que são atrativos e, nessa medida, angariam população, angariam trabalhadores e não só, e há países que não o são. Isto é, durante o período em que tivemos medidas muito difíceis do chamado plano da Troika, Portugal não era um país atrativo. Nós recuperamos, saímos bem, este crescimento muito significativo tem sobretudo a ver com o período pós-pandemia. Houve Nós tínhamos cerca de 500 mil de estrangeiros em 2015. Deixe-me voltar à questão do PIB per capita, porque ainda não dá como garantido que ele venha a ser reduzido. Mas se ele vier a ser reduzido, isso mostra que houve aqui um falhanço. Bom, mas eu não sei se será reduzido, eu não faço... Mas mas não sei se será. Aliás, vi especialistas, vamos esperar, porque provavelmente o PIB também será revisto em alta.
É o que eu vi nos especialistas. Mas provavelmente não o suficiente para fazer aumentar o PIB per capita. Temos mais pessoas a trabalhar, mais pessoas a contribuir. Nós hoje temos... Não vai ficar incomodado se Portugal for ultrapassado por outros países claro que, no ranking europeu? Pois, mas não sabemos se será, porque é que estamos a admitir... Mas se for, ficará incomodado. Bom, e se não for? Portanto, não posso é refletir com base nisso. Repare, o que eu digo é o seguinte: até 2015 Portugal expulsou imigrantes e expulsou portugueses. Tivemos uma lenta recuperação, tivemos um período difícil que foi o da pandemia. Nós tínhamos cerca de 500 mil cidadãos estrangeiros em 2015. Esse número foi crescendo paulatinamente, travou durante o período da pandemia, porque a circulação internacional esteve no essencial travada. Tínhamos cerca de 750 mil em 2021 e o que há é uma duplicação nestes anos. Isto significa um grande desafio obviamente, para a integração, um desafio para a preparação de um investimento significativo na educação. Acha que a manifestação de interesse continuaria a fazer sentido neste momento? Não é essa a questão. A manifestação de interesse foi usada numa fase de transição em que hoje o país, claramente com a extinção do CEF, ficou mais seguro. A PSP é mais capaz, tem mais meios, não faz greves nos aeroportos e, portanto, era essa a situação que tínhamos. E, portanto, a separação da área de segurança, não tenho nenhuma dúvida que o país ganhou com essa transformação. Com o fim do CEF. Ganhou com essa transformação, claramente. A PSP e a GNR têm uma escala e têm uma capacidade de intervenção. Passa por esta coisa óbvia até, porque não há greves nos aeroportos hoje, por exemplo. Ou seja, na área da integração, o fim do CEF é bom porque deixou de haver greves nos aeroportos. Não só. Na área de integração é preciso fazer bastante mais e, portanto, Mas deixe-me falar da questão da manifestação de interesse, porque gostava que fosse claro. Acha que neste momento faria sentido que esse mecanismo continuasse a existir? É porque este governo acabou com esse mecanismo? Não, dessa forma. A manifestação de interesse era um mecanismo excepcional. Sim. Residual. E defende-o naquele período? Não é excepcional e residual, que ganhou neste período em que houve demasiado tempo na transição, na instituição da AIMA e pôr em funcionamento, sobretudo, a estrutura de missão que tratou das questões administrativas, houve uma utilização muito significativa. Esse mecanismo não foi concebido para isso. Foi concebido para resolver a situação de pessoas limitadas que já estavam em Portugal. Sim. Não estavam cá ilegalmente. Bom, mas está relacionado com o fim do CEF. Se está relacionado com a instituição da AIMA, está relacionado naturalmente porque a AIMA vem substituir em parte... Reparem, por isso é que eu digo, o país ficou mais seguro. O que há a fazer mais é nas políticas de integração, mais na formação em língua portuguesa. O Governo está a criar problemas ao país. Repare, hoje temos já, com a limitação ao reagrupamento familiar, nós tivemos nos dados da Segurança Social, esses não de maio, apenas de abril, tivemos pela primeira vez uma redução de trabalhadores inscritos, ainda tivemos um aumento das contribuições. Ainda assim continuam a ser mais aqueles que se inscrevem do que aqueles que saem? Não estou a falar disso, não estou a falar disso, essa é uma questão diferente, isso tem a ver com rotação, são os dados hoje do Expresso, eu estou a falar das estatísticas da Segurança Social publicadas esta semana e que colocam o nível de contribuições em abril. Há ainda uma evolução muito positiva das contribuições. Os trabalhadores estrangeiros hoje representam 18% das contribuições para a Segurança Social, 18% dos contribuintes e cerca de 14% das contribuições. Mas hoje há o risco, a criação de um ambiente hostil, cria problemas à economia. São aliás estas dificuldades que se estão já a sentir na limpeza dos terrenos. Mas José Luís Carneiro devia ser tão claro como Pedro Nuno Santos a assumir os erros da manifestação de interesse e da política de migração não vale a pena estarmos a falar de um mecanismo que foi definido, que era um mecanismo... É que nós não conseguimos perceber se o PS ainda o defende ou não. Repara, a manifestação porque de Pedro interesse... Nuno Santos, de facto, criticou, a manifestação de interesse foi extremamente positiva, era necessária. Mas teve o seu tempo. Nós temos de ter, hoje temos um problema, que é, temos uma situação em que o país está com uma estratégia que está manifestamente a criar problemas à economia, está a criar algo que trava o crescimento económico. 6 mil pessoas num ano e meio na Via Verde não é nada. Aliás, a Via Verde é impossível para aqueles setores onde ela seria mais necessária. Sim. Não termos estes trabalhadores estrangeiros significava que o turismo parava, que os nossos idosos e as nossas crianças não tinham quem os apoiava, significava que
setores como a agricultura, em áreas fortemente exportadoras, teriam tremendas dificuldades. Se alguns estão a sair é porque se calhar o país já não precisa deles. Não é. Significa que estão a ser criadas dificuldades que terão consequências no abrandamento da economia, que aliás se está a verificar desde que em todos os indicadores económicos dos últimos tempos. O PSD anunciou que vai chamar os antigos governantes do PS que tiveram responsabilidades na política desta área. Está preparado para ir ao Parlamento? Bom, mas repare, eu, ao Parlamento, se for chamado, terei todo o gosto em explicar aquilo que são os bons resultados económicos do país. Bom, o PSD é que lá está para prestar contas, que deve prestar neste momento, para aquilo que é um abrandamento da atividade económica. O PSD ganhou as eleições a dizer que ia crescer, a economia iria crescer mais do que 3%. O último ano que cresceu mais do que 3% estava o PS no governo. Desde então, o que nós temos é uma redução, todos os anos, novamente este ano, uma redução das taxas do nível de crescimento da economia. Nós devemos combater aquilo que é Acha que o PS, a economia estaria a crescer mais, apesar... Nós não podemos estar a fazer esses exercícios de prognose póstuma de que... Agora, manifestamente... É porque há fatores externos que também estão a condicionar manifestamente, a economia. não é no alinhamento com a extrema-direita, na criação de situações de tensão na sociedade portuguesa, que levam aqui... repare, qual é que é um valor que deveria ser caro julgava eu, para partidos democratas cristãos ou conservadores? Seria a valorização do papel da família, criar dificuldades ao reagrupamento familiar, criar dificuldades à implementação daquilo que foi uma vitória da diplomacia portuguesa, o acordo sobre mobilidade da CPLP em 2021, e por isso, onde há um maior crescimento exatamente do fluxo de cidadãos estrangeiros, são dos países da CPLP. Em todos eles, não só Cabo Verde, que é tradicional, mas de outras, Angola ou São Tomé e Príncipe, por exemplo. Isso claramente não vai no bom caminho. Quem tem de prestar contas por esses maus resultados económicos e repare, como é que medidas como a Via Verde, que criam problemas à agricultura, ao turismo, ao apoio social, é quem está hoje no governo. E, portanto, ir aqui discutir o passado, enfim, sobre o período em que tive responsabilidades políticas, eu, obviamente, tenho todo à vontade, mas no plano eleitoral e político, essas questões foram avaliadas. Quando eu saí do governo, o PS a seguir ganhou maioria absoluta. Sim. E, portanto, provou que os portugueses reconheceram... Considera que é um dos responsáveis por essa maioria absoluta, que a sua atitude de ter saído do governo... Os portugueses, na altura, reconheceram o sucesso do trabalho que estava a ser feito. Parece-lhe que o governo está preparado para esta onda de calor e para os riscos relacionados com os incêndios? Repare, há condições, alterações climáticas, condições hoje de fenómenos de dimensão grave que tenderão a tornar-se cada vez mais frequentes. Eu acho que são essenciais. Eu acho que há aqui dois ministros dos quais eu tenho uma avaliação positiva. A Ministra do Ambiente, que não entra na conversa de extrema-direita de negação das alterações, da existência de alterações climáticas, e, portanto, nessa área, ao contrário de muitas outras, o PSD ainda não cedeu à extrema-direita. E também avalia bem Luís Neves. E Luís Neves, que repare, ele já chegou tarde, mas durante 2 anos a prevenção de riscos tinha completamente desaparecido da agenda política. O exemplo maior dessa insensibilidade foi aquele espetáculo patético do Pontal do ano passado. A prevenção, a limpeza da floresta, o Ministério da Agricultura, que hoje tem a responsabilidade pelas florestas, é absolutamente inexistente nessa matéria. A AGIF foi praticamente paralisada. Mas avalia positivamente tenho uma expectativa positiva relativamente àquilo que espero que corra bem hoje, porque o essencial não é o combate. Obviamente, o combate tem de ser bem organizado, mas voltar o discurso da prevenção, acionar já o mecanismo europeu de proteção civil, são, obviamente, fatores positivos. São exceções, Luís Neves e Graça Carvalho, num governo claramente perigoso para o país. O Partido Socialista está em condições de aprovar o Orçamento do Estado?
Não conhece o Orçamento de Estado, conhece? Não. Então, esperemos pelo Orçamento de Estado. Mas o Orçamento de Estado... Acho que o PS nunca aprovou o Orçamento de Estado. Absteve-se. A minha pergunta devia ter sido se está em condições de o viabilizar, porque o efeito, no fundo, é esse, é o de viabilização do documento, que foi isso que aconteceu no ano passado. Eu diria que os orçamentos são como aos melões. Esperemos. Mas e o contrário? O Partido Socialista pode correr o risco de chumbar um orçamento e ir para eleições? Vamos lá ver, os portugueses manifestamente estão um pouco fartos de eleições, mas também gostavam de ter um governo a governar e não em permanente campanha eleitoral. Agora, repare, nós temos um governo absurdo. Não há nenhum governo na Europa como este, que, sendo tão minoritário, não se preocupa nem em ter uma coligação, nem em ter um acordo parlamentar. Recentemente, quando desaparece aquele que é o quadro de apoio, bem, ou mudou o governo, busca-se uma outra solução. Acha que o quadro de apoio mudou? Não, o quadro, não sei. Com a questão da lei laboral? Não, este governo não tem. É um governo que é ultraminoritário e que acha que tem uma legitimidade natural. Bem, o Presidente da República, sob o orçamento, já disse disse em campanha eleitoral que a reprovação de um orçamento não é por si só causa de abertura de uma crise. E isso deixa o PS de mãos mais livres? Não sei se acho que essa mensagem é sobretudo para o Governo. Isto é, o Governo tem de governar. É para isso que está em funções. Tem de encontrar as soluções, como encontrou na PSU, por exemplo. Agora... As sondagens não podem dar a José Luís Carneiro a tentação de avançar para eleições antecipadas? Não, acho que os partidos não devem pautar a sua atuação por sondagens. Mas também não há nenhuma obrigação de nenhum partido, não havendo uma coligação, não um acordo parlamentar, de antecipadamente viabilizar aquilo que não se conhece. Isto é, a responsabilidade... A legislatura deve ir até ao fim, na sua opinião? A situação normal, desejável, é que as legislaturas durem até ao fim. Agora, Luís Montenegro está permanentemente a sonhar com eleições. E José Luís Carneiro já falhou uma vez, já provocou eleições uma vez. E José Luís Carneiro deve ser o candidato do PS às próximas eleições legislativas, aconteçam quando acontecerem? Bom, José Luís Carneiro é o líder do PS, é naturalmente o candidato do PS a eleições legislativas. Mas eu acho que aqui o que é fundamental é que o Governo, que não tem apoio parlamentar, encontre condições para, de facto, governar e faça algo que corresponda a uma opção ou para aquilo que é uma convergência europeia, democrática, que significa privilegiar o diálogo com o Partido Socialista, ou então assuma de vez aquilo que, por exemplo, dizem pessoas como Pedro Passos Coelho, que deve haver qualquer tipo de entendimento com caráter permanente com o Chega. Agora, esta lógica de um governo que tem 90 deputados em 230 e que acha que daí tem o direito natural a que aprovem propostas, não faz nenhum sentido. Não há nenhum governo assim em toda a Europa democrática. Muito obrigado, Eduardo Cabrita. Obrigado. Daqui em diante vamos ter de aprender a conviver com este número que estamos a ver. São 11.424.031 pessoas a viver em Portugal. 14% deste valor corresponde a cidadãos estrangeiros que vieram para cá nos últimos anos. O Algarve é a região com maior percentagem de imigrantes. Aqui a vemos, são 28%. Vamos avançando neste gráfico e encontramos a Grande Lisboa com 23%, a Península de Setúbal com 18%, o Alentejo com 14% e, no final da tabela, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores com 7% e 4%, respectivamente. Os brasileiros são os estrangeiros que mais escolhem Portugal para viver e destacam-se de forma muito expressiva nesta tabela. São 574.195 brasileiros aqueles que residem em Portugal, muito à frente do país que tem mais nacionais a viver no nosso país, que é Angola, e que são um pouco
mais de 100 mil. Segue-se a Índia, Cabo Verde, o Nepal, Bangladesh e no fim desta tabela aparece o Paquistão com 39.638 cidadãos a viver em Portugal. Em Odmira, mais de metade da população é imigrante. Aqui vemos, é o concelho com uma expressividade maior deste aumento da imigração, é mais de metade da população, 52%. Temos logo a seguir Vila do Bispo com 42%, Algesur, Albufeira, Lagos, Lolé, Itavira, todos também, e Ferreira do Alentejo, todos também com uma percentagem de imigrantes superior a 30%. Portugal teve um crescimento grande da imigração, está no top 5 das contas feitas pelo Jornal Económico, à frente de Portugal, que teve nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, entre 2022 e 2025, um aumento de 106% da população. Estão países como a Lituânia, a Croácia, a Roménia ou a Bulgária. Ainda assim, também é importante dizer que, de ponto de partida, em 2022, estes 4 países tinham uma percentagem de imigrantes muito mais baixa do que Portugal era residual. Vamos olhar para estes números e para os efeitos na política nacional com a Liliana Borges e a Maria João Marques. Obrigado às duas por estarem connosco. Maria João, estes números, se vier a confirmar o efeito que podem ter nos outros números da economia, nomeadamente no PIB e no PIB per capita, podem demonstrar que foi um erro receber estas pessoas todas em Portugal? Não sei se foi um erro. Eu penso que com estes números, eu acho que o número de imigrantes não é em si mesmo o que me preocupa, nem é o problema que eu penso que existe ao olhar para estes números. Tudo bem que foi uma irresponsabilidade brutal receber tanta gente em tão pouco tempo, em 4 anos duplicámos o número de imigrantes, mas eu acho que o número em si mesmo, 1,6 milhões, não é esse o problema. Claro que há dificuldades, lá está, porque foi de repente com a habitação, com os cuidados de saúde, o SNS que não consegue servir a população residente toda, etc, etc. E temos que ter, para daqui para a frente, um maior cuidado e um maior controle. Mas o problema para mim, de facto, não é o número de termos 14% de imigrantes em Portugal. É o que representa este conhecimento agora e o que representa das revisões de que tínhamos, quer do PIB, que irá aumentar, porque tivemos uma maior população residente, mas o PIB per capita estagnou desde a pandemia, se não mesmo decresceu. Teremos que esperar pelos números definitivos, mas o que todos os economistas nos parece é que seja assim. Portanto, ou que haja uma estagnação, ou que haja um crescimento residual, negligenciável, ou até que haja um decrescimento. Isso pode nos fazer ser ultrapassados por uma série de países. O problema também não é sermos ultrapassados por outros países, apesar disso ser uma má imagem para o país brutal. Eu penso que o problema mesmo é o que mostra da economia nacional de nós não crescermos desde a pandemia. Em termos per capita, que é o que conta, não é? Porque crescemos porque tivemos mais gente, mas em termos de o enriquecimento ou a produção de riqueza para cada pessoa, para cada residente, está exatamente na mesma desde o tempo da pandemia e, portanto, e desde antes da pandemia também o crescimento que houve foi muito por via de termos saído de uma crise económica, que foi a crise da Troika. E, portanto, isto o que diz, que me parece a mim, e isso é o que eu acho que é o grave, não é o número de imigrantes, não é sequer... Claro que há problemas de integração e problemas de políticas públicas que têm que ser agora revistas com estes novos números, mas o que me parece é termos visto, e aliás, recentemente tivemos um chumbo de uma reforma laboral. Ou seja, nós estamos há 4 anos estagnados em termos per capita, mas chumbámos uma reforma laboral que era uma reforma laboral, não era uma alucinação liberalizante, era uma coisa minimalista na verdade, que iria promover o crescimento económico, que é o que fazem estas reformas laborais que vão no sentido de promover o crescimento económico. Em 2023 já estávamos estagnados em termos per capita, tivemos a agenda de trabalho digno, que foi rigidificar a legislação laboral, que é algo que promove
o não crescimento económico. Falamos, só para terminar, falamos em Portugal de descidas do IRC, a esquerda tem ataques de nervos e rasga as vestes e chora e etc. Portanto, quer dizer, nós temos um ambiente e o problema é este, o problema económico, do ambiente económico que estes números mostram que nós temos um ambiente económico e temos seguido políticas económicas anti-crescimento. A imigração, de facto, está a dominar a discussão política e, entretanto, com o PSD a querer ouvir os antigos governantes do Partido Socialista. Qual é o objetivo desta chamada dos antigos ministros socialistas ao Parlamento? Acho que é prolongar esta narrativa de responsabilização do aumento da imigração, a responsabilização do PS por este aumento e dizer que fomos nós que pusemos ordem na casa, que fechámos estas portas escancaradas, mas infelizmente acho que perpetua a narrativa do problema dos números da imigração e não da gestão da imigração, que devia ser aquilo que nós devemos estar a discutir. Portanto, o problema não é o número de imigrantes que nós temos, até porque eles contribuíram com 16,3 mil milhões de euros para a segurança social. O problema é, de facto, nós não temos serviços públicos que consigam acarretar este aumento da procura. Mas isto não é um problema que vem com o ciclo migratório, é muito anterior a isso. Os problemas da falta de médicos de família não começaram em 2015, são anteriores a isso, aliás, foram até uma promessa eleitoral nunca cumprida por António Costa. A pressão imobiliária também não começa nos últimos 10 anos, embora, claro, que sim, se tenha intensificado, mas de resto, como se intensificou por causa dos nómadas digitais, e esses não contribuíram para a segurança social como estes imigrantes dos quais se fala e aos quais se tenta fechar a porta. Portanto, se a população cresce, obviamente que o Estado tem que crescer com ela, isso é uma responsabilização do Estado, dos políticos, e esta narrativa em torno da imigração parece-me que faz tudo menos resolver os problemas estruturais que permitam ao Estado crescer economicamente também, para ir ao encontro daquilo que falavas. Portanto, parece-me que chamar governantes é perpetuar este discurso de encontrar um bode expiatório, que ora é a própria imigração, os próprios imigrantes, ora é o PS e a governação socialista, e não resolve os problemas. E acho que, francamente, deve ser esse o nosso foco de atenção, até porque Portugal tem, obviamente, um problema de envelhecimento demográfico que coloca em causa a longo prazo, a médio e a longo prazo, a sustentabilidade da segurança social. É preciso olhar para ele com seriedade, é preciso olhar para a imigração também como uma oportunidade não apenas de curto prazo, para responder à falta de meios para muitas áreas que estes trabalhadores vieram a ocupar, nomeadamente na agricultura, mas também procurar resolver o problema de falta de crianças e de renovação demográfica do país. E permite-me só dizer-te que o facto de nós também termos tantos portugueses a emigrar com a ir para fora, prova que a imigração não é um problema. O problema é a economia, e a economia, sim, não é a responsabilidade dos imigrantes. Porque exportamos pessoas muito qualificadas e importamos pessoas pouco qualificadas. E é por isso também que é importante que a integração seja feita de uma forma eficaz, e não falo só da população ativa que vem trabalhar, mas também dos filhos destas pessoas que vêm, dos jovens, das crianças que vão nascer cá, porque eu acredito que a educação continua a ser o elevador social mais eficaz, e portanto a escola e a integração destas crianças e reter o talento que estas crianças irão trazer, estes jovens, estes futuros trabalhadores, acho que deve ser encarado com seriedade e pode ser uma solução a médio prazo para a nossa economia. Vamos entrar no sol e sombra, e na sombra da Maria João, a justiça. Sim. Como foi referido há bocado aquela indenização de 15 mil euros a José Sócrates, eu não tenho nada a apontar, provavelmente estará muito de acordo com a letra da lei e eventualmente até pode ser justificado uma indenização pela quebra do segredo de justiça imputável ao Ministério Público, às polícias ou o que seja, mas portanto à parte estatal. Em todo o caso, eu penso que é uma enorme perversão. É impossível não olhar para este caso e não ver que é uma enorme perversão do espírito da justiça e do espírito da lei, um ex-primeiro-ministro estar a ser indemnizado ao mesmo tempo, mesmo que isso lá está, seja formalmente tudo muito correto, estar a ser indemnizado quando está a empancar um julgamento de crimes muito mais cabeludos do que a quebra do segredo de justiça, e que o sistema de justiça, o Código Penal está desenhado, ou o Código de Processo Penal, não sei, mas está desenhado
para advogados e arguidos mal-intencionados conseguirem empancar ad eterno julgamentos e aparentemente nada se consegue fazer. E eu penso que este sistema, houve aqui recentemente umas aprovações de algumas dos prazos de prescrição que param quando há estas substituições de advogados, há algumas penalizações por manobras dilatórias, mas claramente não é suficiente. E, portanto, olhamos para isto e o que pensamos é inexistente, pelo menos para pessoas como José Sócrates, é inexistente qualquer possibilidade de justiça. Na tua sombra, Liliana, o Ministro da Educação. Sim, que na quarta-feira esteve no Parlamento a desvalorizar as denúncias e as queixas feitas por professores, por sindicatos, sobre as dificuldades no processo de avaliação de classificação dos exames nacionais, dizendo que estas falhas eram falsas e garantindo que havia condições para manter o modelo de correção digital. 2 dias depois, o Governo decidiu adiar a publicação das notas. É por 3 dias, não é de facto uma extensão de prazo assim tão grande, mas não transmite muita confiança para este processo, não transmite muita confiança para a repetição deste processo na segunda fase dos exames nacionais, e a única coisa que devia estar a ser testada nesta fase eram os conhecimentos dos alunos e não a capacidade do Estado a ter avançado com este processo. Portanto, parece-me que foi prematuro e que o Ministro Fernando Alexandre, pese embora agora tenha de facto corrigido ou viu-se obrigada a adiar este prazo, a presunção com que falou no Parlamento não envelheceu bem. 1 minuto para cada uma agora para os vossos sóis e continuamos com a Maria João e com mais uma ministra deste governo, mas agora ao sol, a ministra do Ambiente. A Maria da Graça Carvalho, que eu penso que é uma das melhores ministras deste governo, e para ser rápida, tem sido muito didática. Foi elogiada por Eduardo Cabrita. Exatamente, é a segunda vez neste programa, que tem sido muito didática sobre esta onda de calor e, portanto, todos nós, também graças a Maria da Graça Carvalho, sabemos todas o que é que recomendações seguir, mas sobretudo porque fez uma interpelação à AENSE para verificar o que se passa pela não descida do preço dos combustíveis, uma vez que o preço do barril de petróleo, felizmente, graças àquela possível paz no Irão, tem decrescido, mas isso não se tem sentido nas bombas de gasolina, e a ministra está atenta a isso e fez uma intervenção, e até porque também a Associação de Produtores e Revendedores de Combustíveis já veio dizer de maneira bastante quase alucinada que o preço do crudo não tinha nada a ver com o preço dos combustíveis, curiosamente, mas disse praticamente isto. Eu penso, portanto, que a ministra tem que continuar atenta e ainda bem que teve esta intervenção. Só chegamos a essa conclusão quando está a descer, não é? Exato, porque quando está a subir tem tudo a ver, é direto. Falta o sol da Liliana, que é a nova provedora de justiça, finalmente. É um sol que demorou 1 ano a sair da sombra, portanto isto foi passámos por um tempo bastante sombrio nesta eleição. Luísa Neto foi eleita esta sexta-feira, foi a 3ª tentativa, portanto foi eleita a 2ª tentativa de Luísa Neto, sim, mas Tiago Antunes já tinha falhado esta eleição. Isto põe fim a um impasse de mais de 1 ano, embora o Estatuto do Provedor determine que, em caso de vacatura, o novo cargo tenha de ser ocupado no espaço de 30 dias, demorámos 1 ano e 3 tentativas para finalmente conseguir eleger uma sucessora de Maria Lúcia Amaral. Portanto, o cargo estava vago desde que Maria Lúcia, sim, Amaral foi para o Governo. Entretanto, já saiu. Quase podia voltar. Exato, quase podia voltar e ocupar ela outra vez o lugar. Obrigado às duas por terem vindo a Facto Político. Obrigada. E já só falta a habitual previsão do estado do tempo político e começamos com o céu muito nublado em Bruxelas, depois do PSD ter anunciado que quer chamar os responsáveis pela política de imigração do Partido Socialista. Fica sem se saber se o Governo quer arriscar as relações institucionais com o Conselho Europeu e chamar António Costa ou se o número protagonizado por Sebastião Bugalho tem apenas o objetivo de atingir José Luís Carneiro. Muito nublado no Ministério da Administração Interna. Há umas semanas aqui na SIC Notícias, Luís Neves garantiu que estava tudo pronto para a época de incêndios. A partir de agora é que se vai saber se está mesmo tudo pronto. Grande trovoada de consequências imprevisíveis sobre o país. A indenização a José Sócrates pode ser o prego que faltava no caixão da justiça portuguesa. Para a semana há mais Facto Político, é assim que terminamos a edição deste sábado. Eu regresso mais logo com o sábado à noite. Bom fim de semana.